de Janeiro, bem rápido, gente. Coloquei. Maravilha, obrigada. Bom, acho que já estamos ao vivo, né? Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente a participação de todo mundo que está aqui. É uma oportunidade incrível para a gente poder ter uma mesa com essa qualidade aqui. Agradecer também a Brisa pelo auxílio na organização desse evento, a Brisa Campos, que é da articulação PC Nacional, da Executiva. Boa noite, pessoal, todo mundo que está nos assistindo. Nós vamos discutir, então, a ideia desse debate surgiu em função dos eventos estarrecedores, aí mais um aconteceu hoje, aliás, né? Na sequência aí do planejamento deste debate, em função da gravidade e da dificuldade mesmo de encontrar espaço para a gente debater questões tão urgentes como é a ascensão da violência nas escolas. Nós, da articulação PSI, entendemos que esses eventos não são individuais, localizados e gratuitos, mas antes têm profunda relação com o momento político que nós temos vivido no país e que encontra o seu reflexo nas escolas, né? As escolas também são participantes desse ciclo e têm lidado com muita dificuldade com o avanço do fascismo, né? Então, acho que a grande questão que está colocada para nós é como é que os professores, alunos, profissionais da educação que estão aí na linha de frente do ensino, já tendo que lidar com todas as questões propriamente escolares, né? Em prol de uma educação de qualidade, democrática, gratuita, enfim, agora precisa lidar com esse crescimento exponencial da violência, revelando toda a nossa fragilidade, né? Então, convidamos para essa conversa, sem mais delongas, a professora Marilene Proença, professora titular do Instituto de Psicologia da USP e pesquisadora na área de psicologia escolar e políticas públicas. Vai falar também, né, na qualidade de palestrante, o Carlos Júnior Churras, que é comunicador social, conselheiro do CMDCA de São Paulo, do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo e ex-conselheiro do CONDEP São Paulo. Como debatedoras desse evento, então, temos a professora Diva Lúcia Conde, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora da equipe de pesquisadores da UFRJ, que compôs a Pesquisa Nacional Violência e Preconceitos na Escola, desenvolvida entre 2013 e 2015. E a professora Adriana Marcondes Machado, professora do Instituto de Psicologia da USP e coordenadora do Serviço de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da USP. Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindes. Professora Marilene. Boa noite, então, Luciana, Brisa, Adriana, Diva, Churras, se você é que eu posso te chamar assim, né? Que todo mundo te chama assim. Todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e também os que vão nos ouvir, né? Já que este evento também fica gravado. Agradecer muito esse convite feito pela articulação PSI pela Democracia. É sempre muito importante a gente poder, né, ocupar esses espaços de debate, de discussão, né, de análise da realidade social brasileira pelo viés, né, das nossas experiências, das nossas práticas, né, e das nossas reflexões também, né, enquanto profissionais da área da psicologia. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, uma tristeza muito grande também, né, por nós estarmos debatendo esse tema. Acho que, como a Luciana muito bem colocou, né, nós estamos, né, num momento, né, em que esse avanço desses valores que estão presentes dentro de uma perspectiva do que se chama, né, na literatura atualmente de extremismo de direita, tá?
tem caminhado na direção de estar, por um lado, avançando no sentido, né, de uma visão armamentista, de uma visão que desqualifica a vida, né, que tem nela uma condição menor, né, que desqualifica todos os espaços democráticos, todos os espaços de participação, os espaços de luta, e nós vimos isso muito fortemente no governo Bolsonaro, né, onde todos os conselhos, todos os espaços de luta social foram impedidos ou foram minimizados na sua ação, né, tendo tanto a retirada de pessoas, o fechamento de áreas e de conselhos, né, a falta de orçamento para determinadas áreas. Então, esse grande conjunto, né, de ações que não é apenas a retirada do Estado, né, mas é a presença de um Estado que é um Estado que desmonta, né, e desconsidera e desvaloriza tudo o que tem de importante, né, no plano da participação política, da democracia e da organização social. Então, esse processo que já vem vindo há algum tempo se fortalece nesses últimos 4 anos, né, inclusive incentivado, né, por esses grupos. Nós temos aí uma inserção bastante grande desses grupos também no campo da tecnologia, né, usando as redes da internet, formando novos jovens, né, para estarem aí atuando nesse campo, tanto que quando nós vemos vários dos contextos de violência que têm acontecido, e principalmente os que têm acontecido na escola, são bastante profissionalizadas as ações, né? Não são ações espontâneas, né? São ações que você vê que houve uma formação para aquilo acontecer, né? Infelizmente, com os nossos jovens, né? Como nós assistimos na Escola Tomásia recentemente, como vivemos em 2019 na Escola Raul Brasil e hoje nessa escola em Blumenau. E em tantas outras, né, nos últimos anos se contabilizou aí, pelo menos contabilizaram 22 ataques a escolas, principalmente aí nos últimos 5 anos. Então, a gente tem uma situação cuja conjuntura eu acho que é muito importante de nós analisarmos e de nós entendermos onde nós estamos situados, né? Por outro lado, nós temos aí cada vez mais um avanço, né, de políticas neoliberais na educação também, né? Então, nós temos aí uma mudança curricular através da Base Nacional Comum Curricular, nós temos cada vez mais, né, uma diminuição dessa presença, né, dos valores, de uma formação integral desse jovem, dessa criança na escola, e também uma desvalorização, né, dos espaços de convivência e de participação escolar. Então, não é à toa, né, que recentemente está se retomando a importância dos grêmios, né, da constituição dos grêmios escolares, da participação do jovem na escola, da importância, né, que se tem de se construir o processo democrático na prática democrática a ser exercida nas escolas. E aí nós temos desafios muito grandes, né? Diva participou, junto com tantos colegas que tiveram aqui conosco, uma pesquisa que o Conselho Federal de Psicologia, junto com a ABRAPE, com a BEP, com a FENAPSE e com 15 universidades federais brasileiras, nós fizemos, sob a coordenação da Universidade Federal do Mato Grosso, uma pesquisa que está online, né, à disposição de vocês, que se chama Violência e Preconceitos na Escola. Essa pesquisa ela usou de metodologias participativas, né, com estudantes tanto do Fundamental 1, como do Fundamental 2, como do ensino médio. Então, nós pudemos ouvir mais de 1.200 estudantes no Brasil, pais, professores, funcionários, e essa pesquisa foi muito importante porque ela nos mostrou, né, o quanto que do ponto de vista da constituição de um processo
do que a gente chama de violência e preconceito na escola, é uma ausência ainda muito grande, né, dos espaços de diálogo dentro da escola e dos espaços de participação estudantil dentro da escola. Então, desde uma escola que, para os entrevistados, para aqueles que puderam estar conosco falando sobre a questão do preconceito, né, vão mostrando as dificuldades vividas no campo familiar e no campo escolar, né? E aí, quando entra nessa seara também da própria escola, né, nós vamos ver que, desde uma escola que está desestruturada do ponto de vista do seu próprio funcionamento, né, e nós vemos aí as escolas bastante deterioradas, com poucos funcionários, faltando professores, sem aulas, né? Então, uma deterioração muito grande das condições de escolarização das nossas crianças e dos nossos adolescentes, por um lado, e eles dizendo isso para a gente, nessa pesquisa, que isso, para eles, era vivido como um ato de violência também, não é? Então, essa violência que passa desde de uma infraestrutura que não existe, de um acesso a uma qualidade de ensino, não é? Que é fundamental dentro de um processo de desenvolvimento humano, né? E, ao mesmo tempo, falando da dificuldade que eles tiveram e têm, né, na constituição de um diálogo com os seus pares, com os professores, e, ao mesmo tempo, a dificuldade de constituir uma participação efetiva na escola. Então, acho que, nesse momento, né, quando nós realizamos essa pesquisa, nós tivemos a oportunidade também de levantar os estudos que foram feitos no Brasil sobre violência e preconceito na escola, e nós achamos mais de quase 1.000 estudos, né, no Brasil que foram feitos sobre o tema. Então, nós temos hoje, né, conhecimento sobre o tema, nós temos já identificado quais são os problemas, né? Agora nós precisamos criar políticas públicas que venham a enfrentar esses problemas, né? Hoje, por exemplo, o presidente Lula solicita, né, que seja implementada uma política nacional de enfrentamento à violência nas escolas, né? Em 2019, quando houve o massacre de Suzano, tanto o Senado como a Câmara criaram uma frente parlamentar mista de enfrentamento à violência nas escolas. Então, nós temos aí, né, a necessidade, nesse momento, de construir realmente uma política pública que venha a compreender a complexidade desse fenômeno, né, e venha a enfrentar esse fenômeno como ele precisa ser enfrentado, né? Eu acho que nós temos suficientes informações, discussões sobre isso, e agora nós precisamos das ações, né? Nós precisamos dos enfrentamentos realmente em relação a isso. Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? A psicologia tem construído, né, uma série de estudos, de experiências, de práticas extremamente interessantes no âmbito da convivência escolar, né, da participação política em estados, municípios, né, temos aí muitos estudos sobre isso, muitas práticas, estágios em psicologia, profissionais que trabalham nos diversos municípios do Brasil. Então, nós temos aí experiências também bastante importantes nesse sentido, né, e nós precisamos agora colocar tudo isso dentro de uma política pública, né, que possa, de fato, fazer essa arqueologia, essa arquitetura, né, das formas de enfrentamento que nós precisamos realmente construir, né, no âmbito escolar e educacional. Então, se por um lado, né, nós temos Marilene, mais 2 minutinhos, tá? Isso, obrigado, querido. Se por um lado nós temos aí, né, uma ação que tem que ser feita do ponto de vista de segurança pública, né, como é que vai se encontrar essa rede, né, de extrema-direita que está sendo posta aí? Então, esse é um ponto que a segurança pública precisaria realmente, a inteligência, né,
da nossa segurança pública encontrar os caminhos para poder identificar onde estão esses focos de violência, né? E dentro da escola, e na relação da escola com a comunidade, com o seu entorno, de nós construirmos essas ações que sejam participativas, que sejam democráticas e que sejam inclusivas, né? No sentido de nós podermos trabalhar uma outra forma, né, de pensar as nossas relações humanas, a nossa convivência e, principalmente, identificando, né, esses pontos delicados, né, que nós temos aí no âmbito da nossa sociedade, que estão pautados nas ações discriminatórias, né, tanto de gênero, de raça, as questões ligadas a diversas aí situações que nós vivemos no interior da escola. Então, eu termino por aqui, Luciana, depois no debate aí a gente vai aprofundando algumas outras temáticas, tá bom? Obrigada, viu? Perfeito. Muito obrigada, Marilene, pelas suas contribuições e por respeitar esse tempo que, infelizmente, é exíguo para o desafio que a gente tem de dar conta de um tema tão complexo, né? Passo, então, a palavra para o Churras, para o Carlos Churras. É com você. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todas e todos e todos. Para mim é muito felicidade estar aqui com vocês discutindo, como a professora Mariane já falou, né? Não num momento muito agradável, ainda mais num dia fatídico como hoje, né? Que chama atenção para as nossas reflexões. Então, saudar a todos que estão aqui acompanhando a live, saudar também o professor Luiz Galeão, também, que fez o convite, né? E eu acho que para começar, assim, até puxando uma linha que a professora traz do ambiente escolar, eu acho que chama atenção para o dia de hoje também quando a gente vai discutir que criança e adolescente é um sujeito de prioridade absoluta na consolidação das políticas públicas. As políticas públicas, quando a gente pega para pensar criança e adolescente, da maioria das vezes, elas nunca são pensadas no campo preventivo, elas sempre são pensadas no campo reativo. Então a gente vai discutir agora, nesse momento, de forma desesperadora, uma política pública para dar conta desse ambiente escolar que acaba sendo, como eu vou dizer, absorvendo todo esse ambiente de violência, como a professora já falou, que veio de uma cultura que os últimos 4 anos só potencializou e banalizou a discussão da violência, virou... O pessoal ainda tem muita gente que acredita ainda que vai poder comprar arma em loja de departamento, né, em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. O pessoal ainda está achando que com uma arma no ambiente escolar a gente vai conseguir resolver o problema, né? Se a gente não tem nem segurança pública na rua, como que a gente vai ter policiamento em todas as escolas, né? Então, como a gente vai discutir de uma forma aprofundada que política pública para a infância e para a adolescência que de fato a gente quer, que permeia também com essa participação colaborativa, né? No ambiente escolar, o Grêmio é um desses espaços, mas também como a gente vai envolver um processo comunitário e discutir um programa de segurança pública, de fato, do nosso país, que proteja as pessoas. E o ambiente escolar não pode ser esse ambiente esponja, né, que acaba agregando todas essas demandas. E a demanda da violência está chegando dentro desse ambiente escolar hoje, e a gente quer, muitas vezes, né, eu digo a gente no sentido amplo, mas as pessoas querem responsabilizar esse ambiente escolar, que ele dê conta de tudo. Então a escola tem que dar conta de tudo, inclusive agora da segurança da molecada que está ali naquele ambiente escolar. Então, acho que pensar esse cuidado e pensar um conceito de fato, como a própria Constituição traz, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente traz, de prioridade absoluta, que é a criança e adolescente, na construção da política pública, na consolidação, inclusive do orçamento público e das políticas como um todo, acho que é um bojo inicial para a gente poder refletir que espaço e que ambiente escolar é esse, já que é um ambiente que essa criança e adolescente passará mais tempo da sua construção ali entre a infância e a adolescência. E um fato como o de hoje, né, ocorrido, que aí você vai olhar as mídias, a gente vai olhar lá o Twitter, as redes sociais como um todo, vai ver esse bojo de, temos que matar as pessoas, a pena de morte. Hoje o caso específico com adulto, mas quando envolve um adolescente vai se discutir a redução da maioridade penal como se fosse a solução de todos os problemas do Brasil de segurança pública. Então a gente só reduzir, para mim, se for para reduzir, tem que reduzir para os 0 anos. Nasceu, chorou, tem que botar na cadeia, porque nós resolvemos todos os problemas de violência do Brasil. Parece que a discussão fica num campo muito simples. E quando a gente quer aprofundar,
também é uma parcela da sociedade que está nesse bojo, nessa discussão fácil, né, populista que foi vendida nos últimos 4 anos, de uma autossegurança pública, de uma autoproteção que é a divindade que vai dar conta dela como um todo, a sociedade acaba reproduzindo esse discurso violento também, até para se proteger da violência. Então, como a gente vai colocar um espaço como a escola, mas não só a escola, porque a gente pode discutir a escola hoje, amanhã os atos acontecerem na UBS ou no núcleo de convivência, os espaços socioeducativos que estão fora da escola por si próprio. Então, como a gente vai pensar, né, uma rede de proteção que de fato proteja? Como a gente vai discutir o campo da proteção e dos cuidados, e aqui discutindo com, né, os especialistas da área da psicologia, como a gente vai discutir a psicologia no campo também da prevenção da violência, né, nesse ambiente que não é só escolar, mas é um ambiente de uma sociedade como a nossa, que cada vez mais se vem se adoecendo e cada vez mais, pelo menos no meu ponto de vista, tem buscado soluções rápidas para dar conta. Que é isso, é ter uma arma no ambiente escolar que vai dar conta. Então alguém vai chegar lá, tipo o filme do Rambo, parece que o pessoal quer consolidar, parece filme da Marvel, tipo, vai se resolver num passe de mágica com alguém no ambiente armado, aquela violência não vai acontecer. Até por causa, se a gente for pegar os filmes que a gente tanto vê também, acontecem mesmo com esse ambiente todo protegido. Então, hoje eu ouvi bastante, fui conversando com muitas pessoas, fui demandado bastante sobre o tema hoje. Mas a gente vê que hoje no Brasil, se tivesse um professor ali, um profissional armado, por exemplo, no ambiente escolar, daria conta. Tá bom, a gente vê tantos lugares que o porte de arma é irrestrito e as violências acontecem da mesma forma. Então, o ato de ter não vai mudar em nada uma situação que pode ser ocorrida. E a gente vê esse adoecimento da sociedade como a escola tem pagado, de fato, esse preço muito alto. Porque esse ambiente de convivência da multissociedade, como eu brinco assim, é muita gente diferente desse ambiente escolar. Ele acaba agregando todo mundo, né? E acaba sendo descarregado ali pelo Estado, muitas vezes, também, porque o Estado responsabiliza a educação o tempo todo sobre tudo. Diz que a educação vai dar o rumo do Brasil. Mas que educação é essa que a gente quer que dê o rumo? Uma educação que hoje quer formar mão de obra barata, ou até mão de obra escrava, muitas vezes, né? Quando a gente vai observar, uma educação que não trabalha com a emancipação ainda desse jovem, ou a gente está nessa discussão do ensino médio ainda que é liberal, quer discutir um modelo que não vai potencializar, de fato, em ampliar esse repertório dessa infância, dessa juventude, que não vai dar condições de, quando esse profissional do ambiente escolar observar uma mudança de comportamento ali daquele adolescente, daquele jovem, poder dialogar e buscar o serviço da rede. A gente vai mapear a rede de atendimento, a rede de serviços externa ao ambiente escolar, porque dizer que a escola vai ter um psicólogo, mas um psicólogo dentro de uma escola para 400 alunos por período, também, galera, coitado, né? Não tem CRP que dê conta disso. Né? Que ambiente e que rede de proteção é essa? Como a gente fala, que o próprio Estatuto coloca como um sistema de garantia de direitos, vai dar conta dessa proteção. Quando a gente vai discutir um projeto ou uma atuação coletiva, né, de um sistema que vai olhar para essa criança como esse sujeito integral da discussão da política pública, porque ele é um sujeito peculiar em desenvolvimento. A política pública do nosso Brasil, colocada a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai dizer que ele é sujeito de um bojo de políticas integradas de atuação, que não podem dar conta só no momento do incêndio, como a gente tem vivido hoje no Brasil. Né? E a gente passou por uma fase nebulosa da nossa história nos últimos anos, que o tempo todo acabou vendendo esse discurso barato e potencializando, porque a gente não pode descolar. E aí tem muita gente, mas aí você quer trazer para o campo político e tudo mais. Não dá para descolar que a discussão que a gente viveu nos últimos 4 anos do poder público, do presidente da República, incentivando a violência, porque não é o porte arma, incentiva a violência, a cultura do ódio, né, contra o outro que é diferente. Então se fomenta nesse ambiente, e aí a internet nesse bojo, que a gente precisa avançar numa discussão de como cada vez mais mapear esses grupos na internet, conseguir atuar de forma mais preventiva nesse tipo de discussão, nesse tipo de situação que a gente sabe que ocorre em fóruns, em mídias, em grupos. Né? A gente precisa, de fato, acessar esse espaço, de fato, prevenir a ação da violência lá na base. Mas como a gente também não descola do cuidado e da prevenção, da discussão dessa cultura de paz, que a gente fala, não é de hoje, não é a pauta de hoje, é uma pauta de milhões e milhões de anos que a gente vem discutindo. Como a gente cria um ambiente escolar, que eu vou dizer no termo saudável, para a proteção integral de crianças e adolescentes, para a proteção integral dos profissionais que atuam na educação. Porque
Porque não dá para a gente achar que cuidar só e garantir o melhor estudo para aquela criança, para aquele adolescente naquele ambiente, se a gente descolar do cuidado e proteção o profissional que atua com ele, da formação, que tem que ser um aspecto permanente dessa formação. Porque não pode ser uma formação que acontece hoje quando ele entra no ambiente escolar, fica 20 anos naquele ambiente e não se forma mais nada, não se atualiza e se potencializa para as novas tecnologias, para os novos meios, para nossas formas de conversa, para essa nova juventude, essa infância que está muito diferente, está conectada, está se dialogando, está construindo outros momentos. Lucas, 2 minutinhos, tá? Fechou. Para encerrar, eu acho que é de extrema importância que a gente precisa refletir muito e como a gente de fato avança. Hoje a gente viu algumas ações estratégicas e importantes, né, de pensar políticas públicas que a gente vai ter aí e de fato implementar uma política pública, né, porque parece que a gente está falando de uma novidade, isso me incomoda. Mesmo com as ações importantes, parece que a gente está falando de uma novidade, que é pensar uma política pública integrada de proteção e de priorização da vida no ambiente escolar, mas nos ambientes, como eu gosto de colocar também, socioeducativos, né, que essa criança e adolescente permeia de espaços também não escolares que ela vive. Então, a gente hoje, mais uma vez, vai agir numa emergência, mas, de fato, a gente precisa aprofundar uma discussão no Brasil, de fato, uma política de proteção integral à criança e ao adolescente em qualquer conjuntura ou situação que ela esteja no nosso Brasil. E, mais uma vez, importante para finalizar, ser solidário a essas famílias, ser solidário a essa comunidade escolar que vive essa situação, a esse estado, né? Eu conversei com algumas pessoas que são do estado de Santa Catarina, então todo o estado se mobilizou, polícia na rua, todo esse ambiente que acaba vendo esse furdunço, né, de maluquice que as pessoas não sabem o que fazer, enquanto a gente tem um desafio, de fato, integrar uma política pública que de fato proteja as nossas crianças e adolescentes. Então, para começar isso aí, para a gente poder startar a nossa conversa, e muito obrigado. Muito obrigada, Churras. Eu abro, então, para as colegas Diva Lúcia Conde e Adriana Machado, para fazer seus comentários e perguntas, eventualmente, para a gente começar o debate. Começo, Adriana. Então, de novo agradecer, né, o convite para estar aqui como debatedora junto com vocês e nesse dia dificílimo, né, para o país todo e para a gente. Mas assim, né, queria fazer um comentário o quanto que tanto a fala da Marilene quanto a sua fala, não é, Carlos? Ou Churras, né? Apontam para uma demanda da gente pensar nas políticas públicas, né, de proteção, né? Eu queria provocar um pouquinho vocês no sentido de que, objetivamente, parece que a gente tem um certo pensamento assim generalizado, né, de que a política pública que poderia contribuir nesse momento seria aumentar a segurança, né? Imediatamente a gente viu noticiado que então a gente deve ter vigilantes armados, né? A gente deve ter um policiamento dentro das escolas, né? Nessa pesquisa entre 2013 e 2015, as escolas já estavam com vigilantes armados, já havia, naquela ocasião, já havia a inclusão ali de policiamento, né? Na porta das escolas de educação básica, nós vimos e assistimos isso, né? E me parece que, quando a gente acaba discutindo isso, a questão da segurança, né? Ou mesmo a questão da prevenção da agressão, a prevenção da morte, do assassinato, né? A gente desvia aquilo que, para mim, hoje é o fulcro da questão no Brasil em relação à educação, que são as políticas educacionais de desenvolvimento da infância e da adolescência brasileira, né? Então, as escolas sem professores, as escolas estão sem professores, as escolas estão desorientadas em relação à reforma educacional, né, que tem sido amplamente questionada, né? As escolas estão sem recursos materiais, né? As escolas estão sem condições, né,
de cumprir a sua função social. E parece que aquela função social ali do século XX, né, do início do século XX, passando do XIX para o XX, que é aquela de ensinar alguns conteúdos, né, enfim, essa função social parece que ela se modificou ao longo do século XX, e esse século XXI já coloca, e eu acho que você aponta para isso, né, Churras, que é entender, acho que Marilene coloca isso também, é entender que a escola é um espaço de integração social, né? É, na verdade, o primeiro grande espaço das diversidades sociais, né? É o primeiro grande espaço em que as crianças, muito pequenas, desde a educação infantil, né? Faz parte do ciclo da educação básica, né? Até a adolescência, até a idade jovem, adulto, ali no final do ensino médio, né? Em que assim, é um espaço de vida crucial na vida de todos nós, né? Que é passado dentro da escola, que é vinculado à escola, né? Sucessos, fracassos, experiências, aproveitamentos, boas experiências e péssimas experiências são vividas nesse espaço social. E me parece que entender isso hoje é urgente, né? Queria um pouco que vocês, enfim, comentassem um pouco a respeito dessa percepção que me parece que, em termos de política pública, né, seria é uma outra concepção, né, do espaço escolar que precisa se estabelecer com urgência entre nós, né, de responsabilização de todos os segmentos sociais. Né? Então, Luciana, pedi para eles fazerem um comentário desse meu comentário. Ótimo, obrigada, Diva. Passo, então, a palavra para a Adriana. Tá joia, antes de passar para a Adriana, tá? Melhor. Tá bom. Acho que a Lu caiu aqui, vou assumir o lugar dela. Professora Marilene, quer começar? Vamos lá. Obrigada, Diva, acho que você traz, né, sempre assim, reflexões muito importantes, né, para que a gente possa ampliar cada vez mais esse debate. Né? Eu vejo que quando nós estamos nesse lugar, né, que é esse lugar do próprio processo de escolarização, né, de como ele vai se constituindo no seu dia a dia, no seu cotidiano, nós temos essa necessidade realmente de que esse espaço possa ser identificado, né, como um espaço de sentido, né, para aqueles que ocupam esse espaço, né, seja um espaço onde eu tenha muita dificuldade, que eu tenha que lutar por ela, seja um espaço que eu tenha mais condições, né, dadas para desenvolver o meu trabalho. Eu acho que em qualquer qualquer uma dessas condições, né, recuperar esse lugar de sentido, esse lugar de pertinência, né, de pertencimento, é algo que nós precisaríamos trabalhar muito ainda, né, no âmbito da educação. E é incrível como, sem dúvida nenhuma, né, as políticas neoliberais que foram sendo implementadas, né, no âmbito dos currículos, da própria formação dos estudantes, foi retirando esse lugar de pertencimento, né? E no lugar foi colocada essa visão pragmatista, né? Essa visão de um tarefismo, né? Onde o professor já sabe o que ele vai ensinar, porque ele já recebe pronto, e o aluno já sabe que vai responder, porque depois ele tem que fazer uma prova de avaliação no final do ano ou depois de alguns anos. Então, realmente, eu lembro de uma orientanda minha, a Flávia Asbar,
que fez uma tese onde ela trouxe uma pergunta que as crianças faziam, era por que aprender isso, professora? Né? E é esse o grande mote, né, desse processo realmente de pertencimento, quer dizer, por que aprender isso? Por que estar na escola? Né? Por que ocupar esse lugar? Então, eu acho que esse é um momento onde nós vamos precisar realmente, né, retomar o sentido da escola, né, o papel da escola, né, o papel de um processo realmente de desenvolvimento educacional que vá transitar no campo do conhecimento, da socialização do conhecimento, mas do significado desse lugar, né, enquanto um lugar que vá dar respostas também às nossas necessidades, né, e às nossas formas de viver. Então, eu acho que embora seja um lugar privilegiado para isso, é um lugar que está sendo completamente destituído, né, desta possibilidade. Então, acho que nós temos que rever realmente as nossas formas, né, de pensar os nossos currículos, trazer as temáticas que são as temáticas que possam permitir realmente esse pertencimento, né, essa compreensão do sentido do significado do conhecimento, e, ao mesmo tempo, né, dar essas condições mínimas de trabalho e de bem-estar que foram retiradas também da própria estrutura escolar. Né? Poucas são as escolas que oferecem isso hoje em dia, e nós sabemos o quanto que nós lutamos, né, esses anos todos, desde a Constituição de 88, para que o orçamento da educação fosse um orçamento realmente qualificado, né, e que pudesse ser exatamente usufruído pela educação. Então, é um momento, né, de muita reflexão em todos os campos. Eu acho que esse campo que você traz é um campo extremamente importante também para a gente poder considerar, né, quando a gente pensa uma política nacional de enfrentamento à violência. Esses aspectos também produzem violência. Obrigada, Marilene. Vou passar a palavra para o Churras. Não, acho que a professora trouxe bastante elementos, e agradecer também a colocação da Diva, que foi muito importante. Eu fico sempre me perguntando até esse espaço, essa ideia de função social das coisas, né? A escola, em muitos territórios que a gente ainda vive, só tem uma escola, ou só tem um posto de saúde, é o único equipamento público de uma política pública, e o recorte nosso aqui hoje, pensando na infância, né? A gente pega a infância, que seria um sujeito de todas as políticas públicas integradas, o único equipamento público que aquele território detém é um prédio escolar, né? Porque esse ambiente escolar, como já foi falado, ele está sem estrutura, está sem cadeira, está sem mesa, e parece que a gente ainda, acho que muitas vezes quando a gente fala sobre isso, parece que é meio fantasioso você dizer que tem escola que o aluno tem que sentar no chão ainda para estudar. E não é verdade, é a realidade da periferia onde eu moro, aqui no Jardim Ângela. É a realidade do pessoal que está no norte, no nordeste, nas maiores cidades, mas também está nos microcentros do Brasil, né? E também como a gente pode, cada vez mais, eu acho que é esse desafio, né? Como a gente ouve, né? Para construir um processo e um ambiente escolar muito mais de qualidade, né? De mais eu acho que mais, eu vou dizer assim, a cara daquele povo que frequenta aquele espaço, se a gente não ouvir quem está lá dentro no dia a dia, porque como você falou, conteúdo é quadrado, assim, né? Para mim, o conteúdo é muito ruim, né? Porque é ruim, porque você aprende umas coisas que você não entende por quê, outras coisas que você deveria aprender, você não aprende. É um bojo de informação que ninguém sabe se é necessário ou não é necessário. Você tem esse quadrado aí de informação e você acha que você está formando um sujeito de direitos, um super ser humano ali naquele ambiente escolar. Nada mais é do que precarizar uma relação de trabalho daquele profissional e, de fato, não formar com a devida qualidade e urgência e o cuidado que tem que se ter dentro desse ambiente escolar. Uma coisa que eu tenho pensado muito dessa função social e tomar muito cuidado, que as pessoas hoje, né, eu vendo várias matérias da mídia, pensando um pouco aqui durante o dia, né, que é isso, responsabilizar a escola como ela que tem que dar conta de tudo. A escola não vai dar conta de cuidar da segurança, a escola não vai dar conta de cuidar dos problemas de saúde, a escola não vai dar conta de cuidar dos problemas climáticos causados pelo aquecimento global. A escola não vai dar conta disso. A gente tem que entender qual é o papel desse ambiente escolar, o como ele é muito importante, né? O quanto ele é muito importante para ser a porta para que a gente possa articular com as políticas as necessidades que aquelas crianças e aquelas adolescentes e os profissionais que estão nesse ambiente
possam ter, mas ele sozinho não vai dar conta de toda a resposta. Porque senão a gente vai achar que nesse momento, como essa questão da violência, né, e essa prática da violência, porque de fato parece que essa violência e toda, porque para mim, né, a desigualdade é um projeto do Estado, né? Porque ter gente pobre é importante, tem gente sem conhecimento, movimento economia, dá dinheiro para um monte de gente, né? Então é um projeto esse projeto dá certo do Estado, que é manter a desigualdade social como um projeto que vai desqualificar uma grande parcela da sociedade, que eles falam que é a minoria, mas é a maioria dessa parcela que está à margem deste local, né, de construir conhecimento e reflexão. Então, acho que pensar ferramentas que dialogam um ambiente escolar articulado com esse ambiente coletivo vai dar conta, de fato, a gente poder colher frutos que vão diminuir aspectos da violência. Não vão dar conta de todos, para a gente também não se iludir com esse processo, como se amanhã uma política pública ou vai dar conta para ontem de todos os problemas do ambiente escolar, ou da sociedade como um todo. Não vai. Como a gente falou, redução da moralidade penal não dá conta da falta de violência. Botar só o psicólogo, o assistente social dentro do ambiente escolar não vai dar conta de suprir a demanda da violência ou do espaço, porque a sociedade como um todo também precisa ser transformada nesse aspecto. Então, acho que é um desafio que, com a fala da cooperativa, traz essa reflexão, né, de como a gente pensa um projeto ampliado e coletivo, né, com todos e todas, para a gente poder ter um ambiente escolar um pouco mais saudável e que ele possa dar conta de uma parte dessas demandas que podem chegar nesse espaço, para ele, quando ele não der conta, poder encaminhar para quem dê conta delas. Eu acho que a Lu está caindo. Eu vou chamar a professora Adriana. A gente estava combinando aqui de você... Isso. Assumir, não tem problema nenhum, estou aqui. Desculpa de você assumir a mediação, né, Brisa? Por conta da intermitência da internet. A vida virtual é complexa. A gente está nela já faz um tempo. Professora Adriana, a palavra é sua, por favor. Adriana, só Adriana. Obrigada, Brisa. Eu fui anotando algumas coisas aqui enquanto vocês falavam, e como a Diva começou, ela fez uma questão que era parecida com o que eu tinha pensado, então eu já tive que fazer uma outra. Mas eu tinha várias questões aqui, então eu achei muito importante isso que vocês falaram, né, que convida a gente a pensar que esse ato que aconteceu na escola Tomásia Montoro não reflete uma coisa específica dessa escola, né? Isso poderia ter acontecido em muitos lugares, né? E por isso o medo, né, de tantos pais e mães sobre a vida dos seus filhos e das suas filhas, principalmente pais e mães de meninos negros. Então, é uma situação que está aí, e por isso que ela reverbera tanto em todos nós. Achei interessante também que, ao ouvir vocês, eu pensei que a raiva não torna ninguém assassino, né? A indignação também não. A loucura também não. E os problemas mentais também não. E acho que o convite é que ou a gente complexifica essa análise ou a gente perde, né? O que assassina é a arma, né? E a arma mata. E quando uma arma mata, alguém puxou o gatilho. Quando uma faca mata, alguém empunhou a faca, né? E formar esse alguém, vocês estão colocando, é uma coisa que concerne a todos nós, que há um pedaço que é da escola. Acho que interessante isso que o Churras fala, é um pedaço da escola, né? E esse pedaço, nesse pedaço, professores e professoras precisam poder trabalhar, poder discutir, poder falar, poder discutir história, poder discutir geografia, poder ter tempo que não seja preencher as infindáveis planilhas, né? Poder trabalhar. Outra coisa que mata, fora a arma, é a cooptação, recrutar e convencer para que haja crime, né? Então,
a gente tem, nesses tempos, discutido bastante sobre como que essa presença de uma cooptação feita pela interação virtual está presente naquilo que tem produzido essa mão que mata e que se mata também, né? Então, eu queria trazer essa discussão, como é que vocês analisam, né, a relação da escola com essas questões sobre essas interações virtuais. E a segunda, que tem a ver com essa, é como é que vocês analisariam um discurso que é um discurso dos fatores psicológicos, né? Que daí essas palavras, né? Persecutórios, problemas de autoestima, bullying, traços, né? E, novamente, assim, como é que vocês analisam, não que essas coisas não se materializem dessa forma, acho que a gente produz isso na nossa sociedade, mas como que vocês analisam a presença tanto dessas questões dos fatores psicológicos, né, assim como a Diva colocou, né, a presença da falta de polícia, né, seria a falta de polícia o problema, né, na construção aí dessa situação. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Obrigada, viu, pelo convite e por escutar. Obrigada, Adriana. Vou dar sequência igual que a gente fez na primeira cena do debate, então convido a Marilene a assumir a palavra nesse momento. Obrigada, Adriana, aí pelas reflexões, né? Eu acho que nós vivemos aí juntas a situação de Suzano em 2019, em março de 2019 também, no mês de março, um mês aí tem sido bastante fatídico, né, em várias situações. E também, eu acho que quando acontece Suzano, né, embora tenham acontecido antes de Suzano outras situações, né, de violência na escola, mas parece que Suzano virou uma chave, né? Virou uma chave na nossa percepção, nosso sentimento, na nossa forma de ver, né, a realidade social, e de poder perceber que existem elementos nessa história que estão muito além do que a gente pensa, né, no campo da educação apenas, né? E que tem elementos que estão postos aí num outro campo, né, que é esse campo da própria forma como a sociedade tem se apropriado, né, da vida, da relação com a vida, das expectativas de vida, das possibilidades de compreender as relações humanas, né? E aí, nesse sentido, todo esse processo, né, que você muito bem chamou de cooptação, né? Quer dizer, essa apropriação que tem se feito, né, de uma parcela da juventude para exercer esse lugar da violência, né? E ao exercer esse lugar da violência, se sentir isso como um troféu, né? Sentir isso como um ganho, né? Como algo que vai representar um valor, né? Um valor. Inclusive, na época de Suzano, nós vimos isso, né? Os meninos que estiveram lá, eles queriam matar mais do que Columbine, né? Porque nos Estados Unidos, onde morreram um grande número de crianças, eles queriam matar mais do que esses números de crianças, porque isso para eles era, nossa, a gente vai conseguir fazer isso, né? E neste episódio de Suzano, este menino coloca no seu Twitter que ele queria um kill, né? Ele esperava que tivesse pelo menos um kill, uma morte. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos aí também trabalhando numa esfera, né, de compreensão da vida humana e da relação humana, que nós vamos ter que trazer para o campo da educação, né, e trazer para o campo da formação de professores, né, no sentido de nós, e de psicólogos, e dos profissionais da sociologia, do que for, né, dos movimentos sociais, enfim, né, Chudas, eu acho que nós temos que colocar isso como um tema, né, como uma problemática a ser enfrentada, né?
o que está conduzindo a essa visão de que a vida tem esse tipo de valor, né? A morte é o valor, e não a vida, né? Então, acho que todo esse processo de constituição, né, dessa personalidade, dessa maneira de ver o mundo, dessa maneira de estar no mundo, é algo que nós vamos ter que realmente nos apropriar e conhecer, entender, né, e enfrentar. Nós, quando pensamos no nazismo, quando pensamos em outros espaços de violência, parece que estão distantes de nós, né? E, na verdade, eles vão se reproduzindo de outras formas, né? Com outras facetas, com outros formatos. Então, acho que nós ainda precisamos muito construir os contrapontos a isso, né? E os contrapontos a isso estão calcados nos valores realmente da democracia, do coletivo, né? Da participação em grupo, dos trabalhos solidários, emancipatórios, né? Então, acho que libertadores, eu acho que agora, quanto mais nós avançarmos nessa direção, né, mais nós teremos condições de minimizar esses espaços de violência que nós temos hoje aí colocados como, né, formas de expressão tão presentes na nossa vida. Então, essa chave que virou para nós, né, lá em 2019, que está presente esses anos todos, né, que vai se aprofundando nesse momento, eu acho que ela nos mostra que nós vamos precisar trabalhar muito intensamente nas ações que venham a constituir esse coletivo, né? Seja ele da forma como ele puder vir, né? Da forma como ele puder ser materializado nas nossas vidas, né? Então, acho que esse é um momento onde esse jogo de forças, né? E pensando muito na Adriana, na discussão que você faz, quer dizer, esse jogo de força, nós temos que ampliar essas forças, né? Que são as forças da construção de um pertencimento, de uma relação solidária, de formas de vida, né? Que venham a responder, né? A outras perspectivas que não essas que estão postas aí para nós, né? Como saídas imediatas, né? E rápidas para resolver as dificuldades que nós temos no campo social, né? Então, um pouco essas reflexões, Adriana, que você me provoca, e passo aí para o Churras agora para também poder o nosso tempo não acabar aqui. Obrigada. Não, eu estou aqui pensando no que a companheira Adriana colocou agora. Eu estou pensando assim, que a solução mais prática era a gente devolver a terra para os dinossauros. A gente acaba com a sociedade, devolve para os dinossauros, a gente fica tudo bem. Porque parece que eu acho que a velocidade que a gente quer dar respostas para uma sociedade como a nossa, parece que é isso. Então, o cara meteoro devolve para os bichinhos, a gente vai para outro plano e cada um. Os bichos ficam felizes aqui na Terra sem ter violência nos ambientes. Eu acho que também é muito fácil, e aí eu acho que acaba tomando um discurso muito popular, né, populista, mais fácil de dizer essa questão das palavras do psicológico, que a pessoa é doida, que essa ausência de estrutura emocional, é muito chique até falar isso, né? Eu acho bonita a pessoa que posta isso no Twitter depois de um fato como esse, né? Mas, de fato, eu fico muito preocupado de como a gente aprofunda essa discussão com a sociedade. E não é pela lógica do medo, que eu acho que hoje que a gente forma hoje é uma lógica do medo. Um caso como esse, vamos colocar medo. Ou vamos pensar e aí eu estou pensando aqui esse mundo muito prático, né? E o virtual ele também dá essa condição do muito prático, né? Esse ambiente virtual, porque eu fico também preocupado que a gente precisa desmistificar algumas questões desse lugar do virtual, porque eu via um monte de gente, não, porque a galera fica jogando jogo de tiro, aí a molecada fica tudo violenta. Meu, eu jogava futebol no videogame, eu nunca vi nem o Messi nem o Cristiano Ronaldo. Né? Então são questões que a gente precisa sair desse senso comum muito simples da discussão e aprofundar com a sociedade de fato. E aí eu acho que também a gente não pode esquecer de criar condições para que as pessoas possam discutir. Porque senão a gente quer também ser o burocrata, o academicista para discutir com a sociedade, e eu vou sair daqui onde eu estou no Largo do Jardim Ângela, aqui vou pegar um ônibus para minha casa, e a galera que está no busão
comigo vai falar, meu, tem que pegar arma e matar esse maluco, tem que torturar, Hoje eu ouvi uma que eu achei a barbárie. Vamos pegar os pais dessas crianças, trancar com esse cara e deixar os pais torturar esse cara. Eu falei, não, isso não vai resolver nada. Não vai acabar. Você vai solucionar um problema de uma dor, mas você vai criar outro trauma gigantesco. Não é isso que a gente quer enquanto sociedade. Né? Então, como a gente vai, de fato, trazer uma discussão aprofundada que não seja tão comum e simples? Porque o que a Dana me coloca na minha cabeça? Mas é verdade, é muito fácil falar que são transtornos psicológicos, que ele precisa tomar remédio e se tratar como se fosse dar conta, e não vai só por si próprio, né, dar conta de um ponto específico. Não vai cuidar de um todo, que não é um problema que eu vi alguns comentários aqui, né? Não é só a escola que está doente, mas é uma sociedade que está sendo adoecida, como um projeto, parece. Eu não vou dizer que é só o ambiente escolar que está doente, porque está todo mundo doente. O cara que dirige o ônibus tá também doente. O policial que está na rua está doente. O rapaz que limpa a calçada também está doente. Está todo mundo ruim nesse rolê. Não está ninguém bom. Quem tiver bom também, eu acho que não está nesse plano mais, assim, que as pessoas consideram como terra, porque nesse ambiente que nós vivemos, não estamos muito bem. Quando a gente vai na televisão e vê as autoridades do Brasil defenderem a morte como uma solução prática para a vida, né? Porque parece que é isso, defender a morte como uma solução prática para a vida. E a morte de alguns, é dos pretinhos, é dos LGBTQIAPN+, é da população ribeirinha, indígena, periférica, é quem está à margem da sociedade, não é do todo, né? Então, é só para alguns, até a vida é para alguns, parece, essa discussão, né? Então, acho que a gente vai conseguir aprofundar, quando a gente trouxer, como a professora bem falou, são os valores de uma cultura de paz, e não são valores que para virar piada ou comentário de... O pessoal fica falando que nós é cirandeiro, né? O pessoal é cirandeiro, quer fazer roda. Não é isso. É aproximar valores dentro de uma sociedade que precisa, de fato, discutir, que a gente não está sozinho no mundo. Eu não estou sozinho aqui. Eu sou a única pessoa desse universo, né? A gente tem um monte tem 7 bilhões de pessoas nesse mundo. A gente precisa pensar como é se viver em sociedade e como a gente cuida. O fato de hoje, a gente vai trazer também, não é um fato isolado só de uma sociedade como a nossa. Porque a gente vê a violência, e eu vou trazer a discussão da violência como um todo. A gente vê o cara no trânsito, né? Umas coisas que eu mais vejo aqui, a gente vê em São Paulo, é o cara no trânsito, né, nas grandes metrópoles, no trânsito, o cara pega e mata outra pessoa pelo simples fato dele não dar seta. E que parece que dar seta é muito importante, porque previne acidentes. Né? Mas a gente vê essa banalização, e é normal que olha de fora, que passa e fala, mereceu também, né? Passa pelo corpo e pula. A gente está vendo outras formas de matar a sociedade, ver uma política de morte para a população em situação de rua, como a gente está vendo aqui na cidade de São Paulo nos últimos dias, como a gente vê também o caso do Rio, né? Hoje o caveirão dentro da escola, tudo de boa. Molecada, se adaptem a isso, é normal. A gente não pode naturalizar ambientes violentos. E quando a gente pega a criança e adolescente, nada mais é porque a criança e adolescente ele é um sujeito que está, como a lei fala, né? E eu não sou psicólogo, né? Sou comunicador. Ele é um sujeito peculiar em desenvolvimento, está se desenvolvendo. Então ela vai ser moldada nesse ambiente que ela vive. Não dá para achar que a criança e adolescente vai viver num ambiente violento, ela vai acordar amanhã e vai mudar o mundo com a solução da paz. Isso não acontece todo dia. Né? Então a violência, ela sim gera violência. E a gentileza, ela vai gerar gentileza. Então, a gente precisa, de fato, como sociedade, colocar na balança o que a gente quer. Uma sociedade mais violenta, e não é só armada, né? Porque a arma é o instrumento da morte. Né? Eu acho que essa fase é muito... A arma foi feita para matar, a arma não foi feita para coçar as costas, para cuidar de ninguém, né? Então, a arma é o instrumento da morte. Então, a gente vai discutir uma sociedade que a gente quer armar as pessoas o tempo todo, não só com a arma que mata, mas é a arma das palavras, essa cultura de liberdade. A gente está vendo o Congresso discutir muito o que é liberdade de expressão, né? Então, liberdade de expressão é poder desejar a morte dos negros, é poder desejar a morte do indígena, né? Então, que nível de liberdade é esse que a gente quer? Então, acho que a gente já passou da hora, né, de um Brasil como o nosso, que a gente está discutindo uma questão tão profunda hoje, mas a gente tá ainda discutindo racismo, né, na sociedade, um bagulho tipo, absurdo. A gente está discutindo que racismo é crime. Na televisão ainda, estamos discutindo isso. Então a gente tem muito que avançar, mas a gente não pode tratar por menor hoje as situações. A gente precisa discutir uma política de proteção. Se vai começar pela infância, já que ela é um sujeito peculiar, ela é a prioridade absoluta do Estado pela lei, então vamos começar de fato pela infância. É o caminho que a gente tem que seguir. Senão, a gente vai tapar sempre o sol com a peneira e não vai avançar numa discussão profunda de proteção e de cuidado de uma sociedade como um todo. É isso.
Lu, quer falar? Eu gostaria, sim, a gente já está chegando perto do nosso teto, né? Eu queria só fazer algumas palavrinhas antes da gente encerrar, agradecer muito, em primeiro lugar, as colocações de todo mundo aqui. Acho que nós estamos lidando com uma situação que é muito complexa, né? Tem muitas entradas, os autores todos que participam desse processo estão muito ansiosos, né, por se colocar e compreender o que está acontecendo. Então, né, as perspectivas que vocês conseguem trazer, né, dos diferentes lugares com relação à segurança, à política escolar, à política pública, como lidar com a legislação, questão das mídias, do preconceito, todos vão ajudando a gente a compor esse cenário para compreender essa situação aqui. Efetivamente é muito complexa para a gente poder lidar com ela da melhor maneira, né? Eu acho que nós, enquanto psicólogas, psicólogos, psicólogues, né, nos vemos às voltas, em primeiro lugar, com uma demanda muito emergencial, né, e acho que a professora Adriana, a professora Marilene puderam dar um depoimento importante nesse sentido, né, porque a Marilene esteve na equipe que atuou na escola de Suzano após aquele ataque, a professora Adriana aqui no Tomazina, em São Paulo, né? Então, elas conseguem, né, trazer esse olhar para a gente do que significou estar lá nesse momento de oferecer essa acolhida e, ao mesmo tempo, poder pensar em políticas de médio e de longo prazo, que nós, como, né, corpo de profissionais, precisamos discutir, porque nós estamos à volta justamente com projetos oportunistas em linha com esse ataque neoliberal que vem sendo feito às escolas, né, de propor diagnóstico de alunos, de propor detector de arma em escola, de propor redução da maioridade penal, e os próprios professores, né, se sentindo muito inseguros diante dessa situação, clamando por mais polícia dentro da escola, né? Acho que o Churras colocou bastante essa questão, né? Quando a gente pede mais polícia na escola, a gente esquece que polícia é essa, que essa polícia é parte do problema, não é parte da solução. Né? E que a escola ela não é um mero espaço passivo diante dessas problemáticas que estão se desenrolando, que, claro, tem um nível nacional e global até, mas que elas também podem se colocar como agentes desse processo, e a escola segue tendo um papel fundamental enquanto formadora. Né? Se a gente na escola ensina as crianças que a gente só vai resolver conflito com a força, é assim que a gente está formando os nossos cidadãos. Né? E que democracia é essa que a gente quer? Então, se a gente não consegue formar cidadãos para atuarem a partir de valores democráticos, né? E aí esse avanço do fascismo ele vai se beneficiando dessa deterioração da formação, justamente. Né? Não é à toa, como a professora Adriana muito bem colocou, né? Existe um caráter de gênero e de raça que é fundamental nesses ataques. Né? São quase todos homens brancos, né, que se acham no direito de ir lá e atacar uma pessoa mais jovem, mais fraca, né, não mais jovem. Estou pensando o contrário, aqui no caso da professora do Tomazina, era uma senhora idosa, frágil, né, que recebe um ataque covarde pelas costas. No caso desse ataque de hoje, são crianças indefesas, né? E não por um acaso esse ataque acontece num estado como Santa Catarina, que é um dos grandes frigoríferos, vamos dizer, do Brasil, não é? Onde a gente faz em massa abates de frangos, abates de porcos, e que estão em sintonia com esse modelo agroexportador, afinado com essa política fascista, e que, de repente, a gente começa a matar crianças como porcos. Né? Porque como é que a gente explica uma barbárie como essa? Que tipo de motivação pode ter levado esse homem a promover esse ataque na escola hoje? Né? É difícil até da gente conseguir elaborar, compreender, porque o nível de barbárie é tão grande, né? Uma violência que parece tão gratuita, que mesmo nós, como psicólogos, né, estamos aqui às voltas com a teoria para conseguir explicar e prevenir esse tipo de ataque. Né? Vocês falaram também, né, do papel das mídias digitais nesse processo, e eu acho que também é relevante o fato, nesse ataque do Tomazina, por exemplo, tinha uma câmera lá, filmando o ataque. Né? O autor desse ataque sabia que isso ia ser divulgado.
Então, é uma relação que as pessoas vão estabelecendo com essa publicidade, e ao mesmo tempo as mídias digitais têm um papel em amealhar umas novas massas, vamos dizer assim, né? E como é que nós, né, enquanto psicólogos, enquanto profissionais da educação, também vamos lidando com essa com essa dificuldade de ter alunos que estão sendo formados ou deformados em outros espaços, né? Enfim, eu também não quero me alongar muito, a gente já avançou, né, do nosso teto. Se vocês quiserem fazer suas colocações finais antes da gente encerrar, senão a gente pode ir se encaminhando para o nosso final. Eu vou assumir a palavra, acho que em primeiro lugar para agradecer em nome da Articulação Nacional Psi pela Democracia. A gente é um movimento social que visa a organização da categoria da psicologia no sentido da democracia, né? A gente fez bastante campanha política, né, nos últimos 6 meses, e agora a gente tem um sentido bem importante dessa, acho que de poder manter em pauta essas discussões que, como a Marilene disse, ferem a democracia, né? Eu gosto muito da colocação da Hannah Arendt, quando ela vai dizendo que é na comunidade que a gente pode superar a violência. Eu não tenho a ilusão de achar que a violência é algo que vai sumir da sociedade, né, Churras? Vamos voltar a ser dinossauro. Bem queremos Ciranda. Mas eu acho que é muito importante que a gente possa pensar, inclusive, na possibilidade de que as escolas busquem soluções programáticas para superações dos seus problemas, né? Trabalho no ensino público já vai fazer 15 anos, e da minha experiência pessoal, são as crianças, são os adolescentes, são os professores que melhor respondem a ações programáticas, né? Cada vez mais tenho tido essa metodologia como norte de trabalho. A gente tem muitos comentários aqui que começam, né? Vozes de retrocesso já estão na mídia, defendendo a reação bélica no interior da escola, só vai complicar ainda mais a situação. Espero que não, Luiz. A Cristiane diz, poder estar nessa noite com uma temática tão importante e atual vai contribuir muito para o fortalecimento e as parcerias dos profissionais na educação e psicólogos escolares em práticas de prevenção. A Tânia comenta, todos os ataques realizados por homens, precisamos olhar para isso. Há mulheres fascistas, defensoras de arma, que não chacinam? Algo a se pensar, concordo também, Tânia. O Faustino faz um comentário. Bolsonarismo queria as crianças e os adolescentes estudando em casa pela internet, mas cadê a casa para estudar? Cadê o material e a internet? Impossível ideia de Temer e Bolsonaro, o golpe atingiu a educação. Eu queria dizer que foram muitos comentários relacionados ao bolsonarismo, né? Então, ninguém fez uma pergunta específica para os nossos convidados, e a gente também está no nosso teto agora. Queria pedir 1 minuto de silêncio pela situação em Blumenau hoje, então eu vou fechar meu microfone, vou contar 60 segundos e a gente se despede a partir disso, tá bom?
Obrigada, Churras. Obrigada, Adriana. Obrigada, Lu. Obrigada, Diva. Obrigada, Marilene. Essa discussão sobre violência na escola e violência escolar, tenho certeza que vai continuar, e fico feliz de tê-las, vocês, com a gente, nesse movimento tão importante dentro da psicologia. Nosso parceirão, aqui da Zona Sul. Obrigada, Churras. Boa noite, gente. Foi um privilégio contar com as reflexões de vocês. Obrigada, gente.